Paz do Senhor, amada igreja, que quem vos fala, vosso amigo, Bispo João Paiva. A palavra de Deus, ide e pregai o verdadeiro evangelho a toda a criatura. Então, amada igreja, nós estamos aqui pela manhã, analisando muitas coisas acontecendo, porque a volta de Jesus está bem próximo e nós temos que estar atento. Deus nos deu 2 ouvidos para ficar atento, igreja, das notícias e do que tem acontecido. E o Senhor, eu orando e falando com Deus, sempre falo: Senhor, estou indo já para 27 anos seguindo a tua palavra, teu evangelho, nada sei, quero aprender demais de ti, tenho clamado e suplicado ao Senhor por sabedoria e entendimento, porque eu não quero envergonhá-lo, o verdadeiro evangelho. Porque aqui em Deuteronômio 6,16 diz assim: não tentar o Senhor vosso Deus como tentaste em Massá. Diligentemente guardei o mandamento do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos, seus estatutos, de que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua boa terra, a qual o Senhor jurou dar a teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem falado. Sabe, igreja, nós temos visto muitas pessoas envergonhando o evangelho. Pessoas que Deus constituiu como líderes mundiais na pregação da palavra, onde nós também temos admirado essas pessoas. Mas com o passar do tempo, essas pessoas têm virado ensoberbecido. A palavra de Deus diz assim: me direis quem tu és, me direi quem tu és, com quem você andar, não é verdade? Me diga quem tu andas, com quem andarás. Com quem você está andando, não é verdade, igreja? Então, aqui eu tenho baseado, falei: Senhor, fala comigo. Eu não sou burro, eu não sou, mas também não vou dizer que eu não seja inteligente, mas eu quero que o Senhor me mostre as coisas, para que eu não venha me perder através de atitudes inconvenientes. E o Senhor me levou nessa palavra. E aí, existem exemplos, lá também, segundo Samuel 5:23, presta bem atenção para você entender. E Davi consultou o Senhor, a qual disse: não subirás, não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser ouvido que tu estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, para que o Senhor saiu diante de ti a ferir no arraial dos filisteus. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Gebá até chegar a Gezer. O que eu quero dizer, igreja? Tudo que nós vamos fazer não é porque nós temos uma comunicação diante dos fiéis, do povo cristão, até daqueles que não são cristãos, até admira a sua mensagem e tudo, está a ponto de ser ganhado para Jesus. Nós ganhamos Jesus pelo silêncio, pelo seu caráter, pelo seu andar, pelo seu caminhar, pelo seu falar, pela sua postura. Tem várias maneiras de nós ganharmos almas para Jesus. Nós somos filmados, igreja, principalmente o crente. Ele é apontado, ele é apunhalado, tá entendendo? Por ser crente. E aí tem pessoas que vai conquistando espaço e de repente começa a se envolver aonde Deus não deu autorização. Aonde Deus, ele não quer que você age com violência, com gritos, berro. Deus não quer que você pegue o microfone na praça pública ou em cima de carros para ficar atingindo a moral de autoridades que foi constituída para defender, tá entendendo, igreja? Dos malfeitores. A pessoa não entende nada de lei e quer ser lei em tudo. Talvez ele pense que conhece o evangelho e ele não conhece o evangelho. Ele usa o evangelho
A palavra de Deus também diz, não tentar o seu Deus, não é verdade? Aí fica usando, Jesus deu um exemplo para nós aqui na terra. Satanás não falou? Ó, se você é filho de Deus mesmo, então diga para essa pedra aí, transforma em pão. O que ele diz? Nem só do pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Ele também, o diabo não desistiu, falou, ei, se lança daqui, que eu vou dar tudo isso aqui para você. Ele disse, não tentar o Senhor teu Deus. Está entendendo, igreja? E muitos estão aí usando por ser evangélico na mídia e fazendo o evangelho de Deus ser envergonhado, achando que Deus está com ele nessa causa. Não é por esse lado, não. Deus não precisa de mim e nem de você ir a público para tentar desmoralizar a sociedade, achando que você é o bambambam. Não, igreja. Não é por esse lado as coisas. Eu vejo desse lado. Eu falo aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia não diz que a boca fala que o coração está cheio? Eu estou triste por aqueles que a gente até se simpatia pela palavra que Deus usava. Hoje você não tem nem como olhar para a pessoa, porque dentro da pessoa o coração está cheio de ódio para defender um A, um B. Não, igreja. Nós temos que fazer aquilo que Deus... Davi era rei, ele tinha tudo e a autoridade que Deus tinha dado para ele. Ele podia fazer o que ele quisesse, Deus deu autoridade, ele era rei para defender. Mas ele mesmo assim, ele consultava a Deus em tudo. Eu consulto a Deus em tudo, por mais mínimo que seja as coisas, porque eu quero andar na presença de Deus. Eu não quero sair da presença de Deus, eu não quero perder minha salvação. Eu não fico dando ouvido para A nem para B, eu analiso as coisas. Muitos eu faço desentendido, tá entendendo? A pessoa está falando, eu estou ali desentendido. Não fico entrando no blá blá blá. Quando eu falo as coisas que Deus manda eu falar. Por isso que eu peço sabedoria para Deus, para me saber entrar e saber sair. Tá entendendo, igreja? Muitos não, tá empolgado, tá entendendo? E aí as coisas estão se perdendo, tá? Um palmo diante do abismo. Muitos na Bíblia, igreja, se perderam. Sansão foi um deles que não fez a vontade de Deus, quis fazer na força dele. Tem muitos que estão indo na força dele, por conhecer a palavra. Satanás conhece. Se tem alguém que mais conhece a Bíblia, é quem esteve do lado de Deus, chama-se Lúcifer, anjo de luz. Pela rebeldia dele, se prevalecer tanto, obsessivo, obcecado em poder, que ele tentou quem? A Deus. E Deus fez o que? Lançou ele, igreja. O mundo está sendo lançado e não está percebendo. Não basta eu conhecer a verdade. Eu tenho que praticar a verdade. A palavra, se conhecereis a verdade vos libertará, igreja. Eu falo de mim porque eu era um homem ignorante, eu achava que eu sabia de tudo. Tudo era do meu jeito, a força do meu braço. Hoje eu baixo a cabeça. Hoje minha esposa fala, a bispa fala assim, nossa, eu tenho uma paciência que você nem imagina, igreja. Hoje você espera, antes não esperava um segundo. Tá entendendo? E nós não podemos perder a salvação. Tem gente que não quer salvação. Tem gente que quer poder, igreja. Ele encosta em você, quer se aceitar Jesus. Ele pode até tomar banho, porque batizado não foi. Toma banho. Pega o microfone para tentar enganar. Ele engana as pessoas, porque tem um 7-1. Um 7-1 de Satanás. Mas a essência de um homem de Deus que veio pregar a paz. A todos os ignorantes da terra, tá entendendo? A pessoa não usa. A pessoa tem que usa a sua oportunidade para ganhar as pessoas para Jesus. Porque quem governa o nosso país, o nosso mundo, o nosso universo, chama-se Jesus Cristo, igreja. Ele dá corda, ele tá dando linha aos ditadores, tá entendendo? Ele tá dando linha, mas vai ter uma hora que ele vai pedir conta. Tá entendendo? Ele vai pedir conta. E daí? Você não tem para onde correr. Tá entendendo? Vai ser lançado no fogo do inferno, porque lá não vai ter dó não, igreja, não vai ter dó não. Lá a Bíblia diz que o que plantares, colherás. O que você está plantando? Tá entendendo? Muitos aí estão plantando muita coisa ruim, acham que está plantando coisas boas, acham que está defendendo A e B. Não é por esse lado não, igreja. Você não pode defender um e prejudicar os outros, não. O que Jesus fez? Ele não era pecador, ele não era, sem comentário, todo mundo sabe, mas mesmo assim,
Ele tomou sobre si todos os nossos pecados, as nossas dores, as nossas falhas, nossas corrupções, nossas mentiras. Ele tomou tudo sobre si, igreja. Está entendendo? Ele nos deixou limpo. E hoje muitos são que nem porcos. Foram limpos, tomaram banho, Deus limpou no sangue de Jesus e solta ele corre para a lama de novo, se suja tudo de novo. Está se sujando tudo de novo. Então ele não quer nada com a salvação. Ele quer com o poder, porque Deus nos adverte para buscar primeiro o reino de Deus. Noé falava que ia ter um dilúvio, falava para os corruptos, para os prostitutos, os blasfêmios, falava tudo que tinha tal, e eles davam risada na cara de Noé. E hoje está da mesma coisa. Hoje o verdadeiro, que fala a verdade, ele é escorado. As pessoas não gostam de ouvir ele falar. Não dá oportunidade não, corta ele. Põe ele no banco, põe ele na geladeira. E aquele que fala bonito, que fala mentira, fala falsidade, como está no Salmo 12. Esse dia eu falei sobre o Salmo 12, dos falsos, os verdadeiros falsos, igreja, que tem hoje. Vou pegar aqui para você ver. Olha aqui, o Salmo 12 fala. Coisas horríveis que está escrito aqui, ó. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens bons. Faltam os homens bons, igreja. Está entendendo? Bons é aquele que dá a sua vida pelo próximo. Aquele que é rico em compaixão. Porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. São poucos, igreja. Nem entre pai e filho já não existe mais compaixão. Filho grita com o pai, bate na cara do pai. Pai mata filho, filho mata pai, mata mãe. Cada um fala com falsidade. Sim, igreja. Fala com bajulação, com adoração, com agrado, com presente. Tá entendendo? Cada um fala com falsidade o seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e corações. Coração o quê? Coração dobrado, igreja. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberanamente, igreja. Sabe, igreja? Deus lá do alto, Ele está olhando aqui na terra. Ele sonda os verdadeiros fiéis. Ele é justo com quem é fiel, igreja. Deus não é emotivo. Entenda essas coisas. Se converta que ainda há tempo. O tempo está acabando. O tempo de Deus praticamente já está à tua porta. Se arrependa. Não fica metido no meio daqueles que não querem nada com nada, igreja. Só quero estar na missa. Vocês não estão vendo a vergonha que está acontecendo? Tudo que é lado, pedófilo, influencer, tudo, política, tudo. Defender quem fez coisa errada. Eu penso assim, se eu fiz uma coisa errada, posso até puxar cadeia, mas fala a verdade. Que aí Deus pode tirar com você lá, 2, 3 meses, Ele pode tirar você de lá. Você pode pegar 100 anos de cadeia. Se Deus vê no seu coração, porque Ele sonda, Ele sonda. Que é o meu coração e esquadria os meus pensamentos. Ele vê que realmente você está arrependido. A Bíblia diz, Ele até te perdoa, mas as consequências você vai pagar. Não foi assim com Davi? Davi foi adúltero, homicida. Ele pagou suas consequências. Não adianta você, se arrependa, que ainda dá tempo. E aí Ele pode livrar você. Ele livrou Davi. A primeira escolha que Davi fez foi, passou o anjo da morte, 78 mil da família. Porque Davi escolheu do lado da família dele, não dos outros. Ele escolheu da família dele, para provar para Deus que ele estava arrependido. Aí Deus viu realmente que ele estava arrependido. Ele já deu ordem para o anjo, já ceifou 78 mil, já me convenceu. Está entendendo, igreja? Deus, Ele quer que nós se convertamos de verdade. O Senhor cortará todos os lábios, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. São os nossos lábios. Quem é o Senhor sobre nós? Está entendendo, igreja? E Ele diz, pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, a salva aquele para quem eles assopram. Tem tanto genocídio, matança, o povo morrendo de fome aí. Porque Deus disse, haverá tempo de rumores de guerras. As pessoas vão se esfriar. Feliz, igreja, é você que está escolhido por Deus, separado, porque depois, qualquer dia desse, eu vou pregar sobre os selos dos 144 mil escolhidos por Deus, que são esses os verdadeiros
escolhidos de Deus, porque Deus, no Salmo 15, ele também foi perguntado: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? A língua não ajuda, né? Os de puro coração. Esses são os selados de Deus, porque Deus sabe que você não vai negar Jesus. Sabe, igreja, você não pode confiar no seu conhecimento, na sua liderança, fazer o que você acha que deve ser feito, induzir as pessoas. Não foi assim. Jesus era filho de Deus, era o próprio Deus aqui na terra. Ele jamais usou a sua autoridade de Deus para resolver as soluções. Ele nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ele quiser, faz o que eu estou fazendo, que você vai ser salvo. Não precisa se preocupar. Daniel foi jogado lá nas covas de leão. Deus não livrou ele da cova. Deus foi com ele na cova. Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus não livrou ele da fornalha. Lá estava o quarto homem. Quarto homem de branco, igreja. Você não vai morrer. Escolha lá do certo. Quem que você vai escolher? O A ou o B? Você escolhe a vida ou a morte? Sabe, igreja, nessa hora, eu vi um vídeo esse dia aqui, um teatro, né? Que a pessoa foi lá, o bandido meteu o revólver na cabeça dele e falou assim: só não atiro se você não negar Jesus. Se você negar Jesus. E ele ficava ali: vamos, nega Jesus. E aí ele ficava, aí o bandido foi lá no filho dele, meteu o revólver na cabeça do filho dele e falou assim: nega Jesus, senão eu vou te... Sabe o que ele fez? Negou Jesus. Aí, o que ele fez? O teatro, aí praticamente, né? O que ele fez? Tá assim as pessoas negando Jesus. O que é negar Jesus? É você não cumprir os mandamentos. Não seja ímpio como Satanás foi, igreja. Falar que eu sou de Deus de boca é fácil. Quero ver aqui dentro. Aqui dentro, aqui, ó. Aqui é o coração de Deus, na mente. As minhas atitudes, como é que está sendo? Como Deus está vendo as minhas atitudes? Você não esconde de Jesus. Salmo 139. Você pode, onde você estiver, Deus está lá com você. Ele sabe tudo que você está pensando, igreja. Muitos estão aí. Na frente é uma coisa, no altar. Falando de Deus é uma coisa. Mas quando ele tem permissão, ele se ira e começa a jogar brasa, revolta, raiva, ira. Ele começa a vingança dele, igreja. Não foi para isso que Deus nos chamou. Deus está chamando os verdadeiros convertidos. Os convertidos de coração. Aguenta ali, eu vou morrer, mas eu morro com Jesus. Igreja, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. Pedro, Estevão foi morto a pedrada, mas está na glória. Pedro negou Jesus 3 vezes, hein? Ele falou que não negava, negou. Mas depois ele se arrependeu, que Jesus provou para ele que ele estava errado, e ele se converteu. Aí ele diz: não quero morrer que nem Jesus. Morreu de cabeça para baixo. Isaías morreu de curva, assim, com o trançador. Igreja. Se você estudar os escolhidos de Deus, teve moleza para eles? Teve melzinho na chupeta, igreja? Ele disse: por causa de mim, você será preso, torturado. Paulo foi torturado, igreja. E quem livrou Jesus? Quem livrou Paulo? Jesus, o próprio Deus, igreja. Se Deus achar que tem que livrar fulano ou beltrano, não é você que vai livrar. Entre em oração. É melhor você no silêncio, interceder, se compadecer, pedir misericórdia para Deus que possa convencer o coração duro dele, tirar a obsessão de domínio, de pessoas que acham que pode fazer o que quer. Não, igreja, não é por esse lado não. Vai para a oração, vai para a consagração, que Deus vai te ouvir, porque se você realmente o que teme a Deus de verdade e de coração, Ele vai usar você, igreja, usar você para interceder por aquela alma, porque nós somos ganhadores de alma. Não disse no início? E de pregar o verdadeiro evangelho. Como você ganha? Você ganha evangelizando? Claro, não, igreja, tem várias estratégias que Deus te usa para ganhar uma alma. Comigo foi assim.
Eu queria ganhar meu pai. Quando eu me converti há 27 anos atrás, igreja, tendo para 26 para 27 anos, eu fui correndo querer ganhar meu pai. Não foi, não era assim. Só eu costumo sempre, que eu tenho oportunidade de falar, meu pai evangelizou eu 6 vezes, pregou a palavra eu para 6 vezes. Eu apanhei 6 vezes, porque eu não estava preparado. Eu estava me precipitando. Igreja. Aí Deus, no final, depois de 6 meses, aí um dia eu cheguei na casa do meu pai, fiquei tranquilo, meu pai também ficou só observando, e eu ali, tranquilo. Aí daqui a pouco ele falou, ô João, pega a Bíblia lá. Eu falei, peguei, né? Entreguei para ele, ele falou, não, hoje é você que vai pregar. Sempre foi eu que preguei, hoje você vai falar. Aí Deus me usou. Deus disse assim, cuidai dos meus que eu cuidarei dos seus. Foi a palavra que eu entendi. Que primeiro eu tenho que cuidar dos outros. Os meus, Deus cuida, igreja. E aí, meu pai disse, verdadeiramente você é um pastor. Tá entendendo? E aí Deus passou muitos anos, Deus me deu o privilégio. Fez 1 ano agora, essa semana que meu pai faleceu. E eu ganhei ele no leito. Na despedida, ele mesmo pediu que queria ir embora. Aí eu disse, tá bom pai, o senhor quer ir embora? Mas então chegou o momento de o senhor reconciliar e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, que ainda hoje o senhor estará com ele na glória. E ele falou assim, eu aceito, filho, eu quero ir para Jesus. Não tem lugar melhor. E ele não é meu pai verdadeiro, é meu pai, não é meu pai biológico. Ele me adotou quando eu tinha menos de 1 ano, mas ele sempre foi meu pai. E Deus me deu esse privilégio. Eu retribuí a ele. Que maravilha, hein? O que ele fez por mim, Deus me usou para retribuir ele. Deus me preparou para ganhar. Ganhei meu pai, minha mãe, minha família, meu filho. Está tudo na mão de Jesus, igreja. A sequência é cada um, né? Porque a salvação é individual. Você sabe, igreja? Nós não podemos nos perder, igreja. É muito falatório, muita conversa fiada. A Bíblia diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Muitos gostam de estar no meio da mídia, gostam de estar, tá entendendo, no fuxico, na fofoca. Muitos estão tramando. Na frente ele é uma benção com você, por trás ele é um fofoqueiro. Ele fala mal de você, tá entendendo? Se quando ele tem a oportunidade de ele mandar cortar você, ele corta. Às vezes alguém quer me chamar para pregar, ele vai lá e fala, não, esse aí, toma cuidado. Ele fala a verdade, aí toma cuidado, ele é um Micaías, esse aí, igreja. Mas eu não me preocupo, porque onde eu for, Deus me leva. Operando Deus, quem impedirá, igreja? Então eu estou aqui falando, porque Deus me chamou para falar. Tá entendendo? Para alertar você. Não estou aqui expressando o nome de ninguém, mas você já entendeu o que Deus está querendo dizer. Minha mãe sempre falava, uma vírgula, um pingo, ela era analfabeta. E ela entendia tudo, igreja. Está entendendo? Eu quero que você pegue essa palavra com Deus. Ainda há tempo, igreja. Não vamos seguir com A com B. Consulta a Deus. Qual é o entendimento dessa palavra aqui? Consulta a Deus. Como Davi. Como Davi fez. Olha o que ele fez. Olha aqui, ó, que palavra. Davi consultou ao Senhor. Está entendendo? Em tudo, consultai ao Senhor. Mesmo que seja favorável, consulte ao Senhor. Mesmo que seja desfavorável, consulte o Senhor. Por quê? Porque Ele vai nos testar se realmente você confia no Senhor. Como o Monte Sião. É fácil eu falar que eu confio em Deus de boca, é fácil. Mas Ele acrisola, Ele te coloca lá no fogo. Quero ver se você confia. Quero ver o cara com ó na cabeça e você confia. Se for, a Bíblia diz que ele é Deus de já, Deus proverá. Se ele precisar te salvar agora, ele te salva. Se ele é o Deus proverá, se ele vê que há necessidade, como Lázaro era amigo dele, ele via que aquele era um momento que a vida de Lázaro ia exaltar a Deus. Então ele não fez naquele momento. Mas o desespero de Marta, como é muitos hoje, não aguenta o fogo, não aguenta o fogo de Deus, já bate o desespero, agora o que vai ser de mim? Tá entendendo? Não confia em Deus.
E aí no momento certo ele socorreu Lázaro. No momento certo ele vai te socorrer, mãe, você pai, você filho. Você não importa que autoridade é pastor, autoridade eclesiástica levantada por Deus aqui na terra, missionário, o que você que está ouvindo. Deus vai te socorrer no momento oportuno. Aí você segura na onda ali, aí o seu nome, a sua vida cristã com o Senhor verdadeira, glorificará e exaltar Deus nessa terra, igreja. Eu tenho passado uma luta, já está indo para 3 anos, igreja. Uma espera aqui do Senhor na minha enfermidade. Tenho as promessas para isso, para tal dia, para o dia, nunca se cumpre. Mas Deus não me desamparou até hoje. Ele tem estado comigo. Não tem me faltado nada, igreja. Nem recurso, não tem faltado nada. A graça a Deus está me alcançada. Hoje eu vejo, por ser verdadeiro. Mesmo quando eu estava no mundo, eu gostava da verdade. Não gostava, eu falava que eu falava mesmo. Hoje eu falo diante do Senhor. Eu consulto o Senhor. Falo. Não, aguarda. Tá entendendo, igreja? Eu antes era tudo, queria... Hoje eu entendo. Quando eu chego o dia de eu pregar, eu sei que Deus vai usar. Quando não me chama, também não fico preocupado. Aí, Senhor, já faz 1 mês ou 2 meses. Não, fico quietinho. Às vezes no mês você prega todo final de semana, entendendo? Mas Deus se testando. E ali você vai fazendo o id do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Amada igreja, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dEle sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã, para todo sempre. Jesus te ama e o Bispo João Paiva também. Pararam de me seguir no YouTube, me ajuda aí.